Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vinda a mais um encontro da reflexão da palavra do domingo, hoje refletindo ao sexto domingo do tempo comum, dia 16/2/2025. Hoje se inicia o Jubileu dos Artistas, que vai do dia 16 ao dia 18. E entre os dias 21 e 23 acontecerá o Jubileu dos Diáconos. E bom, recordando a vida para todas aquelas pessoas que chegam. E para simbolizar a mensagem do Evangelho, se deve ter perto do altar um galho seco e um galho verde. Bom, hoje, confiantes no Senhor, reunimos-nos para celebrar Sua palavra neste domingo, das bem-aventuranças que, antes de serem compromissos, nos anunciam a proximidade do Reino. Na liturgia, nosso coração lança raízes em Deus e em suas propostas, para que fecundem nossa existência. Somos convidados a nos atentarmos para a dimensão social da fé, criando para os pobres caminhos de esperança e exortando os que oprimem a conversão. Com alegria, reafirmemos nossa fé em Cristo e nossa esperança no mundo, renovado pela força da sua ressurreição. Iniciando este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, a liturgia é oração. Ó Deus, Pai dos pobres, vós rejeitais os orgulhosos, e em Cristo proclamais felizes os humildes. Ouvi o grito dos pobres e oprimidos, e fazei que, acolhendo a mensagem da bem-aventurança, nos tornemos um sinal vivo do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos para a leitura e logo iniciamos a reflexão da palavra. Bom, Deus nos fala, com confiança em Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, acolhamos o anúncio da esperança e felicidade que o Senhor nos faz por meio de sua palavra. Escutemos com atenção. Meus queridos e minhas queridas, hoje a liturgia na primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 8. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Bom, meus queridos, logo já neste início, é bem na cara o que muitas pessoas dizem. As pessoas querem só confiar na sua própria força. Elas caem e querem levantar sozinhas. Mas, como dito a leitura, maldito o homem. Maldito, porque quer confiar só na sua própria força, na sua ganância humana, na sua fraqueza humana. Ela quer cair, mas não quer confiar em mais ninguém para ajudá-la a levantar. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estendes as raízes em busca da umidade. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. A primeira leitura é um convite a confiarmos no Senhor, a termos como esperança nosso Senhor Jesus Cristo, confiarmos na vontade dEle e confiarmos que a nossa fé
pode. Que a nossa confiança em Deus pode mover montanhas. Que a nossa fé, contando que seja confiada no Senhor, para que quando cairmos não queremos levantar sozinho, mas com a força do Espírito Santo, para que possamos seguir. E não só nas nossas próprias forças. Somos convidados a confiar no Senhor. Tanto que o Salmo é bem interessante. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem se a Deus confia. É um salmo muito bonito. É feliz quem a Deus se confia. Calma aí. É feliz a quem Deus se confia. Gente, tá uma bagunça isso daqui, tá? Só tem um negócio aqui do fundo que vai ficar. Porque o resto, Deus que me livre. Tá, aqui, vamos ver. Anúncio, sinceramente. Mas bom, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Tá bom. Vamos seguindo. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 12, 16 e 20 ao 20. Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Bom, meus queridos, muitas coisas somos convidados a reconhecermos. Ali diz: como pode alguns dizer que vós não há ressurreição dos mortos? Como você não pode crer nisso? É um convite a reconhecermos a confiança, a crença na ressurreição dos mortos, na ressurreição de Cristo. Você entende isso que eu estou dizendo? É um entendimento de confiança. Na primeira leitura falou disso e na segunda também. Crer, confiar. Como alguém pode falar de Jesus e esquecer de Maria? Esquecer dos anjos? Daqueles que passaram pela história de Jesus? Como alguém pode crer na salvação se esquece quem trouxe a salvação ao mundo? Você entende o que eu quero dizer? Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não veio assim de luz, caiu um raio e apareceu. Ele nasceu de um ventre materno, cheio de amor e esperança. Então é um compreender que você não pode falar de uma parte e esquecer da outra. Você não pode falar que Jesus é humano se esquecendo
que ele é o verbo que se fez carne. O verbo é Deus. Era. Tanto faz. É Deus. Entende isso? Ele se faz humano para a nossa salvação. Mas que para que ele fizesse humano, ele teve que nascer de um ventre materno. De um ventre santo. Então a gente não pode compreender, querer uma parte e esquecer da outra. Que nem os nossos irmãos fazem. Você entende, né? Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Bom, já no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 ao 26. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Ou seja, a nossa confiança em Deus é tanta, é grande o suficiente para nos alegrarmos quando as pessoas falarem mal de nós, não nos querermos perto, nos julgarem, porque nós pregamos o Evangelho, levamos a palavra de Deus, levamos a verdade, a esperança, o amor. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Eu vou morrer para o mundo para viver para Cristo. Cristo, aquele que morreu por nós, e hoje vivemos por Ele. Mas vai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque se passareis mal. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Meus queridos, muita gente julga, a pessoa tem dinheiro, ela não compartilha. Não, calma aí. O que a liturgia nos fala sobre os ricos? Muita gente julga eles. Mas o que eu digo? E o que a palavra de Deus diz, na verdade, né? Malditos os ricos que não compartilham a sua riqueza. Não ajudam, não doam. Felizes os ricos que da sua fortuna ajudam centros de evangelização, ajudam hospitais, ajudam campanhas, financiam projetos sociais. Felizes. Triste de vós que só guardais riquezas e mais riquezas. Só vai pegando assim, ó. Vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. E a pessoa não consegue segurar tudo. Ela só quer pra ela, mas não esquece de compartilhar. Torce aqui também. Este daqui também. Esse bonitinho aqui. Esse daqui eu não compartilho. Não compartilho não, tá? Porque isso aqui só tem senha. Senha importantíssima. Eu compartilho tudo o resto. E só ficou com o livrinho, o caderninho. Beleza? Mas bom, é isso. Você entende? Isso é um contexto daqueles que são ricos. E aqueles que são pobres? Não podem ajudar. Ou será que não? A gente compreende um contexto muito interessante que a gente doa o que a gente pode. Mas o problema é aqueles que guardam muito egoístas,
ou aqueles que gastam demais. No caso dos pobres, geralmente é um contexto que eu faço. Às vezes eu ganho uma quantia, mas eu gasto mais do que eu ganho. Daí isso não sobra para nada. A gente tem que compreender que às vezes a gente tem que cortar alguns gastos para ganhar outras. Temos que cortar algumas coisas para podermos ganhar outras. Temos que fazer sacrifícios para poder recebermos outras coisas melhores. Às vezes, não em um contexto que devemos passar fome, mas em um contexto que devemos reservar algo para Deus. O certo era dar tudo para Deus, né? Mas a gente vive num mundo que a gente tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar comida, tem que às vezes pagar um aluguel, um IPTU. Mas não esquecer que a gente tem que reservar algo para doações, para ajuda ao próximo. Entende isso? A gente tem que confiar em Deus, mas também devemos ajudar aqueles que necessitam de nós. Porque felizes os humildes, aqueles que compartilham o pouco que têm. Pouco com Deus é bastante, não é? Entende? Bom, vamos para a reflexão para podermos encerrar hoje. A primeira leitura contrasta conceitos, situações e atitudes, mostrando, assim, as duas opções possíveis para o coração humano e nos preparando para aprofundar o Evangelho. Com auxílio de imagens tiradas do mundo vegetal, também no Salmo responsorial, deixa claro a antítese entre a confiança nas forças humanas e a confiança em Deus, exprimindo o significado da bênção e da maldição. No Evangelho, Jesus, dirigindo-se aos discípulos e a um grande grupo que chegou de diversos lugares, faz o anúncio da felicidade que vem de Deus, apresentando o reino que já chegou e que pode transformar a vida do povo, sobretudo dos pobres, dos famintos, dos que choram, dos que odiados e perseguidos. Qual a lição para nós? Não se trata de louvar essas condições pessoais. A alegria que brota das bem-aventuranças baseia-se no fato de Deus estar ao lado daquelas pessoas e lhe dar a garantia do seu reino. As desaventuras subsequentes nos advertem para que não nos deixemos seduzir pela riqueza, pela opressão, pelo ódio, pela violência, etc. E para que não esqueçamos os mais necessitados. As bem-aventuranças são a bússola da nossa vida cristã. Para vivê-las, precisamos estabelecer compromisso pessoal e comunitário com a solidariedade e a justiça, fundamentando-no em Cristo ressuscitado, sem o qual nada faz sentido, conforme indica a segunda leitura. Os cristãos não somos românticos, masoquistas, mas agimos movidos pela firme esperança de que Cristo ressuscitou e de que ressuscitaremos com Ele e de que semeamos aqui para colher na eternidade, quando todo o bem feito alcançará sua plenitude. Plantar é para colher, tá? Tudo que você planta, você colhe. Mesmo se você planta mal, você vai colher mal. Se você planta bem, você vai colher bem. E você sabe que para colher bem, você tem que investir. Tem que sacrificar algumas coisas. Mas se não, vai ser plantado mal e colhido mal. E eu entendo muito bem de plantar e colher, tá? Ou seja, se você não investir, se você não colocar adubo, se você não molhar, se você não cuidar ali, não arrancar os matos, vai crescer muito mal. Às vezes nem vai crescer, vai morrer no metade do caminho. Nem na metade não vai ser. Então é necessário investir, arrancar o matinho, colocar um adubinho, molhar, cuidar. Entende? Então é isso, meus queridos. Esta é a liturgia de hoje.
E bom, vamos encerrar então. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Meus queridos, acredito que para o próximo encontro já vai estar diferente o cenário, tá? Então peço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e até a próxima.